Olá, hoje então nessa disciplina que aborda fitocosméticos orgânicos, especificamente na disciplina de fitocosmetologia, eu vou falar para vocês especificamente sobre esses conceitos, né? O que significa um fitocosmético ou um cosmético orgânico e o que a legislação aponta em relação a isso, quais que são as condições que atualmente estão correntes aqui no Brasil. Então vamos lá. Bom, a gente sabe, né, que essa abordagem, que essa busca por cosméticos orgânicos, ela tem sido cada vez mais crescente, né? Então, com isso, a indústria de cosméticos, ela vem desenvolvendo esses produtos também de maneira a ofertá-los cada vez mais. E a demanda realmente ela é crescente, né? Não só pelos cosméticos orgânicos, mas pelos cosméticos de forma geral, né? E o apelo pela busca do mais natural, do orgânico, ele tem alavancado bastante as vendas no país. Então, hoje em dia, as pessoas estão preocupadas sim, em se cuidar, né? Então, existe uma busca crescente por cosméticos, mas também tem tido uma busca crescente por cosméticos que têm esse apelo ao natural, né? Com a preocupação que as pessoas têm hoje em dia com a própria saúde e com o meio ambiente. Dentro desse setor de cosméticos de forma geral, a Anvisa ela preconiza que existem dois grandes grupos, né? Os grupos do produto de grau 1 e de grau 2. Os produtos de grau 1, então, são todos aqueles cosméticos, né, utilizados tanto para higiene pessoal, como para tratamento, para prevenção, incluem-se cremes, perfumes, né? E dentro desse grau 1, caracterizam essencialmente produtos que têm propriedades básicas e alimentares, mas que não requerem uma comprovação científica, né? Então, não requerem uma informação detalhada, inclusive quanto ao modo de usar e nem as restrições de uso. Aqui no grau 1, então, estão presentes os cremes, as loções, os óleos de forma geral para mãos e corpo, bem como para rosto, maquiagens de forma geral, desodorantes. E o grupo 2, que são os produtos de grau 2, eles também são de higiene pessoal, são cosméticos, são perfumes, mas que apresentam indicações específicas. E como eles são para indicações específicas, aqui é necessário, requer uma comprovação científica que ateste a sua segurança e a sua eficácia. Então, dentro desse grande grupo de grau 2, estão presentes os protetores solares, os antitranspirantes, então veja que não são aqui os desodorantes, e sim os antitranspirantes, tanto para a axila como para os pés, maquiagens com benefícios específicos, os próprios alguns tipos de perfumes, esmaltes, todos os produtos da linha infantil, produtos que alisam, ondulam e tingem cabelos. Então, por isso que tem esses dois grandes grupos de produtos. No Brasil, tem ocorrido, né, tem aumentado uma atualização das empresas no sentido de buscar produtos, tanto de grupo 1 quanto de grupo 2, né, tanto grau 1 quanto grau 2, que tenham essa abordagem em torno do apelo ambiental, então, que mostrem que existe aí uma preocupação com as questões ambientais. Né? Então, aqui no Brasil já está se movimentando aí uma tendência, né, a legitimar esses negócios, a ativar essas propostas, uma vez que ela já é uma tendência internacional, né, pelo mundo afora. Então, essa preocupação com o meio ambiente, né, os seus aspectos econômicos, ambientais e gerenciais já tem sido uma realidade fora do Brasil. Essa indústria cosmética, então, ela tem passado por uma transformação muito intensa, né? Justamente para desenvolver produtos que tenham essa política do ecologicamente correto e para que seja feito um comércio desses insumos de acordo com a biodiversidade local. No entanto, é importante, né, existe um objetivo de organizar essa produção de forma ecologicamente correta para que sejam utilizadas essas fontes de matérias-primas presentes em cada país, mas respeitando
respeitando os contextos de sustentabilidade, né? Não adianta nada a gente buscar por um produto natural, né? Aqui no Brasil a gente extrai muita matéria-prima oriunda de açaí, cupuaçu, copaíba, né? Mas não adianta nada extrair essa matéria-prima de que é muito presente, né, na nossa biodiversidade, no nosso país, e não se preocupar com a sustentabilidade. Ao ponto que aqui no Brasil a gente tem realmente uma biodiversidade muito grande, né? Existem empresas bem consolidadas já, que eu não posso falar aqui a marca, mas que foi uma das pioneiras aqui no Brasil para a produção de cosméticos embasados nessa matéria-prima, principalmente oriundos da Amazônia, do norte do país, né? E que teve uma boa colocação. E aí, atrás dessa grande empresa já tem vindo outras, porque de fato é um negócio muito promissor, né? O mercado consumidor desses produtos cosméticos ecológicos no Brasil, ele tem sendo muito impulsionado, né? E inclusive as entidades envoltas dessas atividades ambientais, sociais e ecológicas, elas estimulam muito via os meios de comunicação. Então acaba sendo legal, acaba sendo cool, né? Inclusive você consumir esse tipo de produto. E de fato, né, a população ela acaba ficando mais atenta mesmo, né, à produção desses produtos, né? Então acabam realmente consumindo, mas hoje em dia as pessoas elas buscam um produto que tenha essas características, que possam trazer benefícios à nossa saúde, né? Cause bem-estar, mas que também estejam de acordo com os contextos de sustentabilidade. Por isso que muitas empresas hoje em dia também estão preocupadas com esse contexto. Então, quando a gente tem cosméticos produzidos segundo esses novos conceitos de sustentabilidade, ou seja, que minimizam o risco e a exploração desnecessária à natureza, então, quando o consumo é gerenciado, controlado, aí sim a gente pode chamar esses produtos cosméticos de naturais ou orgânicos. Então, de forma geral, a gente sabe também que cada país ele apresenta uma definição oficial para esses dois tipos de produtos. Tem país que define natural e orgânico como coisas distintas, né? Mas como tem esse diferencial pelo mundo, né, em vários países, a gente ainda não tem uma referência oficial, mas é bem provável que nos próximos anos isso tenha uma tendência a modificar. Então, o conceito de um cosmético orgânico, ele tem como base a agricultura orgânica, que é aquela que preconiza, né, a utilização de substâncias naturais, sem utilização de agrotóxicos, e que necessariamente respeite o conceito de sustentabilidade para minimizar o dano do meio ambiente, né? Respeitando sempre a comunidade local, né? Incentivando a comunidade local para que dessa forma possa estimular a economia em diversas regiões do país. Então, esse conceito tem como base a agricultura orgânica, que se diferencia da agricultura convencional, justamente para priorizar o ambiente, a justiça social, o crescimento econômico racional e sustentável. Então, essa conscientização dos problemas ambientais é que de fato fez com que as pessoas passassem a se preocupar não só com a saúde ambiental, mas também com a sua própria saúde, né? E claro, respeitando o meio ambiente também, né? Então, esses cosméticos orgânicos, né? Quando a gente fala cosméticos, incluem-se aqui os fitocosméticos orgânicos também, porque a grande maioria deles são produzidos a partir de plantas, de fato. Além de serem constituídos de matérias-primas naturais, eles são fabricados com ingredientes, com substâncias que estão dentro desse padrão de qualidade e dessas normas de sustentabilidade, para que chegue ao produtor final, né, ao consumidor final, desculpa, um produto que respeite essa questão orgânica, né? No Brasil, a gente não tem propriamente algo que fiscalize esses produtos orgânicos, mas a certificação ela é definida por uma lei, né, de 2013 e ela é regulamentada por um decreto, né, que é o decreto 6323 de 2007.
onde de fato então é considerável, né, que o grupo de consumidores que priorizam e optam por produtos naturais e orgânicos, eles acabam de fato às vezes gastando muito mais, porque são produtos mais caros, uma vez que a exigência para que ele consiga esse selo, ela também é mais custosa, mas normalmente o indivíduo que busca por esse produto, ele acaba pagando um pouco mais pela proposta que é dada, né? É saudável para o corpo dele, para o organismo dele, faz bem para o meio ambiente. No entanto, né, a gente tem que considerar que às vezes muitos desses produtos, né, que são intitulados como cosméticos ou fitocosméticos naturais, muitas vezes eles podem ter adicionado substâncias aditivas, né, substâncias sintéticas, e quando isso acontece, significa que esse produto ele não é essencialmente orgânico, né? Então é necessário observar se além dos ingredientes naturais tem a adição de derivados sintéticos, de substâncias sintéticas, como conservantes ou aditivos. Para isso, é importante ler o rótulo, né? Então, é importante que tenha o rótulo para poder observar e ler esse rótulo. Senão, está levando gato por lebre, né? Então, o cosmético natural, ele é um produto que ele deve apresentar ao menos um ingrediente derivado da substância natural. Então, para isso, ele pode ser considerado natural e que pode ser extraído e que deve ser extraído diretamente da planta, né? Não pode ser sintetizado em laboratório. Não existe uma definição legal do teor mínimo do ingrediente derivado da substância natural para caracterizá-lo como natural. Contudo, né, atualmente as matérias-primas, esses ingredientes, eles podem ser classificados como naturais e receber uma certificação se eles atendem a requisitos e exigências de acordo com essas empresas certificadoras, né? Também tem os cosméticos naturais com percentuais de ingredientes orgânicos, né? Que a gente viu que o natural é aquele que ele não é sintético, ele não é produzido em laboratório, né? Ele é retirado da natureza e adicionado lá no cosmético. E o orgânico, por definição, é aquele que ele é natural, mas além disso ele é cultivado de forma orgânica. Então, respeitando o contexto de sustentabilidade, a não adição de substâncias químicas, né, como pesticidas. Então, o cosmético orgânico, conceitualmente, né, de acordo com essas empresas certificadoras, ele tem que conter pelo menos 95% dos ingredientes orgânicos, o que é um percentual bastante alto, né? E segundo a ISO desse número 1612819, são considerados os cosméticos de origem orgânica ou mistura de ingredientes orgânicos e naturais obtidos por processos químicos ou biológicos definidos com a intenção de modificação química, né, que não contém qualquer unidade de origem de combustível fóssil, ou seja, ele não pode ter contaminação com nada derivado de petróleo, parafina, né, nenhum tipo de contaminação com combustível com origem de combustível fóssil. Esses produtos, eles devem apresentar uma alta qualidade, né? Uma vez que tem que fazer a fiscalização, saber se ele não tem esse tipo de contaminação. Tem que ser bem rotulado, então no rótulo tem que estar bem claro, né? O quanto que ele tem de produto natural e o quanto que ele tem de produto orgânico. Normalmente ele não, na verdade, ele não é testado em animais, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter certeza que ele é inofensivo aos seres humanos. Então, como que eu sei isso, né? Porque muitas vezes esse princípio, né, ou essa substância que ela é orgânica e natural, ela já foi previamente testada e não tem a necessidade de testar novamente, né? Então, por isso que eu sei que ele não será inofensivo. Os cosméticos feitos com ingredientes orgânicos, eles devem discriminar os ingredientes orgânicos em seus rótulos. Então, tem que ter lá 95% e tem que discriminar, né? O que é e o que não é. No Brasil, então, volto a dizer, não tem uma legislação que diferencie, né?
cosmético natural de orgânico, mas a gente acaba levando a definição padrão que existe em outros países, né, que definem esse cosmético orgânico, mas no Brasil, propriamente dito, ainda não tem. Mas tem as empresas, né, que são as empresas certificadoras, que elas têm diretrizes próprias e elas acabam analisando esses produtos, testando, né, e essas são chamadas de empresas certificadoras. Existem várias, brasileiras, estrangeiras. Esse selo, né, que está escrito aqui, Produto Orgânico Brasil, é a empresa certificadora de produtos orgânicos aqui do Brasil. Então, ela acaba tendo normas próprias, definições próprias, né, para análise desses produtos e ela acaba certificando. Então, existe uma certificadora brasileira que especifica, né, se ele vai ser considerado como natural ou orgânico, aquilo que eu já disse, né, quando apresentar em sua fórmula pelo menos 95% da matéria-prima orgânica e tem que ter lá no rótulo o que não é orgânico. O restante da matéria-prima, mesmo não sendo orgânico, é fundamental que ele não tenha nenhum tipo de contato, ou seja, nenhum derivado de petróleo ou silicone, né? E é interessante também que ele seja proveniente de uma agricultura que, aliás, não é exigido que ele venha de uma agricultura sustentável, né? Esses 5%, né? Obviamente, como os 95% é orgânico, ele tem que ter esse certificado da agricultura ou extrativismo sustentável. Bom, então os cosméticos naturais e os orgânicos, eles visam eliminar o máximo possível das substâncias sintéticas, né, do produto, então tudo tem que ser o mais natural possível. Mas a gente sabe que existem diferenças de padrão entre as certificadoras, que são essas empresas, pelo mundo afora. Então, por isso que não existe um padrão. Pode ser que o que seja considerado orgânico ou natural aqui no Brasil, de repente pode não ser considerado em outro local. Mas lembrando sempre, né, que para você avaliar esse seu fitocosmético, sendo ele orgânico ou não, é sempre fundamental observar, ler o rótulo, conhecer aquilo que tem no produto para você poder considerá-lo se ele é ou não orgânico, ok? Espero ter esclarecido aqui alguns desses pontos, né, de o que é um fitocosmético ou um cosmético natural e orgânico, de acordo com a atualidade, e aguardo vocês até a próxima. Até lá!